Bem-vindos ao The Debate. O Palmeiras vive um momento de pura ebulição. Entre notícias de mercado, vendas de impacto e a pressão sobre o Abel Ferreira depois de uma goleada. O futuro do time para 2026 parece estar sendo desenhado agora, em tempo real. E é um desenho cheio de rabiscos, né? Porque a gente olha para esse conjunto de informações e, bom, a grande dúvida que fica é sobre a natureza dessa movimentação toda. Exato. A questão central que a gente vai discutir hoje é: o Palmeiras está conduzindo uma reestruturação estratégica, ambiciosa e bem planejada? Ou o que a gente vê é uma série de decisões, assim, reativas, quase desesperadas, que podem gerar uma instabilidade perigosa no meio da temporada? Então, eu vou argumentar que as notícias apontam para uma falta de rumo, sabe? Uma gestão que parece mais estar apagando incêndios do que de fato construindo um projeto sólido. E eu vou defender o contrário, que estamos vendo uma gestão corajosa, que não tem medo de tomar decisões difíceis para elevar o patamar do clube, mesmo que isso signifique alguns tropeços no caminho. Bom, vamos começar pelo mercado, então, que é onde o barulho está maior. A gente vê o nome do Palmeiras ligado a Thiago Almada, a Casemiro, nomes de peso, sem dúvida. Mas o que acontece na prática? O diretor do Atlético de Madrid vem a público e diz que a saída do Almada é inviável. O Casemiro, por sua vez, avisa que descarta retornar ao Brasil. Isso é ambição ou é falta de pé no chão? Olha, eu vejo como ambição e uma ambição necessária. O Palmeiras, para se manter no topo, precisa pensar grande. Sondar jogadores desse calibre, mesmo que a negociação não se concretize de imediato, é uma forma de demarcar território. É um recado para o mercado e para outros jogadores, tipo, nós estamos nesse patamar de conversa. E outra, o que hoje é inviável, no futebol, em 6 meses pode ser viável. Isso abre portas. Mas o ponto principal nem é esse. O foco real, a prioridade total da Leila Pereira é o Fabinho. E aí sim a gente vê uma estratégia clara, identificar uma carência no elenco e ir com tudo para resolver. Peraí, mas essa lógica não fecha para mim. Uma coisa é sondar, outra coisa é transformar alvos inviáveis em novela. Isso gera uma frustração enorme na torcida e um desgaste na imagem do clube que parece não ter feito o dever de casa de checar a viabilidade do negócio. Enquanto se gasta energia e se criam manchetes com quem não vem, o tempo da janela de transferências está passando. A estratégia se mede pelo resultado, e até agora o resultado é uma coleção de não. Falar que a prioridade é o Fabinho me parece mais um plano de contenção de danos, bom, já que não deu para trazer a estrela, vamos focar no que é possível. Eu discordo que seja contenção de danos. É uma questão de ter um plano A, B e C. O Palmeiras tem poder de fogo para buscar o Fabinho e, ao mesmo tempo, monitora outras situações, como a do Danilo do Botafogo. Isso mostra um diagnóstico preciso da necessidade do meio-campo. Não é atirar para todo lado, é ter um leque de opções de alto nível. Ambição com Almada e Casemiro serve como balizador, eleva a régua. O clube não vai aceitar qualquer um. Mas essa régua elevada está resultando num elenco mais fraco, pelo menos por enquanto. Porque enquanto o clube sonha com a prateleira de cima, ele está se desfazendo de peças importantes. E aí a gente entra na gestão do elenco atual, que para mim é a parte mais preocupante. Como você justifica vender o Facundo Torres, o investimento de 70 milhões de reais, depois de uma única temporada? E ao mesmo tempo ter a negociação de um ídolo e referência técnica como Rafael Veiga encaminhada? Isso não é planejamento, isso cheira a desmonte. Calma. Desmonte é uma palavra muito forte. Eu chamaria de reengenharia, uma otimização de recursos. Vamos ser pragmáticas. A informação é que o Veiga está oscilando desde o ano passado. Se a avaliação interna da comissão técnica, que está com o jogador todo dia, é de que ele não está mais entregando o seu máximo, a pior coisa a se fazer é manter o jogador por gratidão ao passado. Isso é o começo do fim para um time vencedor. Vender o Veiga no momento certo pode significar um caixa importante para trazer, por exemplo, o tal jogador que vai se encaixar melhor no sistema atual. Mas que sistema é esse que está sendo construído? Um que se desfaz de sua principal cabeça pensante, o Veiga, mesmo oscilando, é um jogador que decide jogos, que tem um entendimento tático com o resto do time que leva anos para construir, sabe?
Você não substitui isso da noite para o dia. E o caso do Facundo Torres é ainda mais sintomático. Se ele não servia, por que foi um investimento tão alto há um ano? E se ele tinha potencial, por que não se teve paciência para desenvolvê-lo? Parece uma gestão de elenco imediatista, que não sustenta as próprias apostas. A informação de que o clube pode ter 300% mais saídas do que chegadas. Isso é um alarme gigantesco. Você está perdendo profundidade, opções. Mas talvez a venda do Torres tenha sido uma ótima oportunidade de negócio. O Austin FC chegou com uma proposta irrecusável e o clube recuperou o investimento ou até lucrou. Esse dinheiro pode ser a chave para contratar o Fabinho, que é a prioridade. É sobre fazer o capital girar. Futebol de alto rendimento é isso, tomar decisões frias. Manter um elenco intacto por muito tempo pode levar à acomodação. A fome de vencer precisa ser renovada, e às vezes isso exige a saída de peças importantes para chacoalhar o ambiente e trazer gente nova, com sangue nos olhos. É uma aposta na renovação, não na estagnação. O risco dessa renovação é você perder a alma do time. A identidade de uma equipe campeã é construída em cima de pilares, de jogadores que se conhecem de olhos fechados. O Palmeiras do Abel sempre foi forte por essa continuidade. Ao vender Veiga e Torres, você não está só perdendo 2 jogadores, está abalando a estrutura de confiança do elenco. Você troca certezas por promessas. E essa instabilidade toda, inevitavelmente, chega no campo. Aí eu concordo que chega no campo. E chegou da pior forma possível, com a goleada para o Novo Horizontino. Mas é exatamente aí que vemos a diferença entre um clube com comando e um clube à deriva. A resposta de Abel Ferreira é a prova disso. Para mim, a resposta dele é a prova da minha tese. O fato de que ele precisa, sob pressão máxima, escalar o time ideal pela primeira vez na temporada, às vésperas de um clássico contra o São Paulo, isso não é sinal de força. É um atestado de que o planejamento para o início de 2026 foi um fracasso. Significa que os 4 primeiros jogos foram de testes que não levaram a lugar nenhum e agora ele está correndo atrás do prejuízo. Completamente diferente. A capacidade de reagir a um golpe duro é o que define um campeão. Abel poderia se esconder, poderia insistir no modelo que não deu certo, mas não, ele assume a responsabilidade, chama a pressão para si e bota em campo o que ele tem de melhor. A provável escalação com Carlos Miguel, a zaga com Gomes, o meio com Marlon Freitas e Maurício e a volta do Vitor Roque, que treinou sem restrições junto com Andreas. Isso é uma declaração de força. Ele está usando o maior palco possível, o clássico, para dizer: o time é esse, a base é essa e nós vamos dar a volta por cima. Isso é liderança. E isso é uma aposta de altíssimo risco. Um time que nunca jogou junto, ou jogou muito pouco, ser testado pela primeira vez num clássico, onde cada erro é fatal, a pressão da torcida é gigante e o adversário é o seu maior rival. Um planejamento bem feito teria usado os jogos anteriores, de menor peso, para dar entrosamento a essa formação ideal. O que estamos vendo não é um plano sendo executado, é um plano de emergência sendo ativado. É o Abel jogando os dados na mesa, porque não tem mais cartas na manga. Isso denota improviso, uma reação a uma crise e não a execução de uma estratégia pensada. Mas o início de temporada serve para isso, para observações. A goleada talvez só tenha acelerado uma decisão que já estava amadurecendo. Abel viu que o tempo dos testes acabou. Agora é hora da verdade. E os jogadores que entram, como Vitor Roque e Andreas, voltando do departamento médico, trazem uma energia nova. A crise pode ser o catalisador para forjar a identidade do time para o resto do ano. Às vezes, é preciso um choque de realidade para o time acordar. Ou o choque pode ser tão grande que o time desmorona de vez. A linha é muito tênue. Colocar essa pressão toda em um time sem entrosamento para um jogo dessa magnitude, se o resultado for ruim, a crise que hoje é tática e de planejamento vira uma crise de confiança que pode contaminar o resto da temporada. A meu ver, a diretoria criou um ambiente instável, com um mercado confuso e uma gestão de elenco questionável. E agora a conta está chegando para o treinador resolver no campo, na base do improviso. Olha, no fim das contas, o que eu vejo é um clube que se recusa a ficar parado na glória do passado. As ações, por mais turbulentas que pareçam, apontam para uma tentativa de reestruturação audaciosa. A diretoria mira alto no mercado,
mesmo que erre, para sinalizar que quer mais. E a comissão técnica toma decisões difíceis, trocando ídolos por performance e respondendo com firmeza a um resultado ruim. Para mim, isso mostra um clube vivo e com fome de títulos. E para mim, o que fica é a imagem de um clube sem um norte claro. A falta de efetividade no mercado, sonhando com o impossível enquanto o possível se desfaz, a rotatividade de peças que ameaça a identidade da equipe e as mudanças táticas que soam mais como reação do que como ação. Tudo isso cria um cenário de incerteza preocupante. O Palmeiras parece estar mais ocupado em resolver os problemas de ontem do que em construir o sucesso de amanhã. Fica claro que as duas visões são possíveis a partir do mesmo material. E, bom, acho que podemos concordar que o clássico contra o São Paulo será um divisor de águas nessa discussão. Sem dúvida, o desempenho em campo vai dar muito mais peso para um dos lados. Ou veremos a validação dessa reestruturação corajosa que você defende, com um time forte e respondendo em campo, ou veremos os sintomas dessa instabilidade que eu apontei, aprofundando as dúvidas sobre o projeto. De qualquer forma, os próximos capítulos dessa temporada do Palmeiras serão decisivos e merecem toda a nossa atenção.